No dia 9 de setembro, uma criança com transtorno do espectro autista, grau 1, de 7 anos, foi vítima de preconceito em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Barroso. O caso ocorreu no grupo de WhatsApp de uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, após a criança ter uma crise nomeada como meltdown dentro do transtorno. A criança foi pautada por outras mães como um problema a ser resolvido pela instituição. As falas das mães geraram desconforto e indignação por parte da mãe, profissionais que o acompanham e amigos da família que acompanhavam a conversa na rede social. No grupo, as mães falam sobre o comportamento da criança autista. Uma delas chega a questionar a ausência dos pais e a falta de tratamento adequado à criança, insinuando terem sido orientadas sobre esses fatos. Abre aspas. Sabemos que ele tem lá seus problemas. Sabemos o direito dele de estudar. Sabemos que ele é uma criança que precisa e grita por socorro, por tratamento. Mas para isso, ele precisa de pai e mãe. Fecha aspas. Disse uma das mães. As mesmas relataram que seus filhos sofrem frequentes agressões desde o início do ano e que não vem nada sendo resolvido no sigilo, como estava sendo tratado o caso sem o conhecimento da mãe, e por isso resolveram tornar público no grupo, o que gerou a revolta. Cíntia Campos, mãe da criança, relatou a reportagem detalhes da exposição feita na rede social. Quando começaram a expor e a falar dele como se ele fosse uma criança doente, com problemas e sem limite, e falando ao mesmo tempo que eu fosse uma mãe ausente, uma família sem base, sendo que ninguém sabe as coisas que eu vivo, as coisas que eu faço, né, os lugares que eu vou, os tratamentos que ele faz. Ninguém nunca me perguntou para poder me questionar assim publicamente. Eu comecei a passar mal, né, em Barbacena. A minha pressão alterou muito. Eu acabei ficando muito, muito nervosa, porque eu me senti assim... Poxa, era do meu filho que estavam falando, cara. Ele não é aquele monstro que pintaram ali, sabe? Ele é um menino calmo, tranquilo. Desde que não tire ele do sério, assim, que, né, que não passe dos limites, vamos dizer assim. Isso eu não falo tirar do sério com coisa simples, não. Tem que bater nele, tem que irritar ele de uma forma a fazer ele sair do sério. Eu sei, eu sou mãe dele há 7 anos, eu sei melhor do que ninguém o comportamento do meu filho. Mas naquele momento ali eu me senti completamente desarmada, assim, sendo atacada por todos os lados sem direito de defesa. A primeira coisa que eu fiz e faço todos os anos, em todas as escolas que meus filhos já passaram, é levar todos os laudos que eu tenho e explicar tudo, o medicamento que toma, o porquê que come, porquê que não come. Então, desde o ano passado eu entreguei os laudos, só que até o ano passado, até esse ano, até o quadro dele estava sugestivo para a TEA. Por que sugestivo? Porque é um diagnóstico que a gente não fecha. A gente vai estudando, trabalhando, colocando nas terapias, reforçando, estimulando. O município só daria o acompanhamento se o quadro tivesse fechado. Só que esse ano as crises de agressividade dele se intensificaram. Então eu fui até a escola, relatei que as crises dele tinham se intensificado, que já haviam ocorrido algumas na saída da escola, mas a escola parece que nunca acreditou na minha fala, virava assim, nossa, mas ele é tão calminho. Mas ele nunca gostou muito nem de toque, nem de gritos, nem de, assim, ele fica nervoso quando as pessoas gritam perto dele, nervoso quando tem um barulho muito alto, uma música muito alta. A primeira crise, a escola me disse que ele deu a crise do nada, mas ele me disse que tinham tirado ele do sério. A segunda crise, novamente falaram que era do nada, mas eu tenho um áudio dele contando que o menino estava enchendo o saco dele, 3 meninos estavam enchendo o saco dele e um deu um chute na canela dele. Aí na hora que deu o chute na canela dele, ele ficou nervoso e partiu para cima. A conselheira tutelar Fátima Nogueira falou das consequências deste ato criminoso e a medida frente ao caso. A partir do momento que os pais começam a discriminar essa criança, eles estão cometendo, estão violando o direito dessa criança de estar junto com as outras crianças na escola. Se acontece de um grupo de pessoas começar a falar dessa criança em uma rede social, essas pessoas vão ter que responder de alguma maneira.
além de estar violando o direito da criança, de não dar, porque a criança não tem como se defender, ele está cometendo um crime, né? Expor uma criança na rede social, falando de uma doença que ele tem, isso aí é uma injustiça, até, vamos dizer, uma injustiça muito grande. Aí qual que é o papel da Conselho Tutelar nesse caso? Chama essas pessoas que falaram alguma coisa dessa criança, se existia esse tipo de coisa, dá uma advertência por escrito, que por sinal não é uma advertência muito leve. A função do Conselho Tutelar é justamente estar orientando as famílias para que elas não violem os direitos da criança ou do adolescente. Né? No caso dessa criança, se aconteceu alguma coisa com essa criança, quem violou os direitos dela? A criança foi violada no direito de ir e vir, porque os pais não vão querer que aquela criança fique junto com seus filhos. O que a escola decide, o Conselho Tutelar não interfere. E muitas vezes o conselho é mal compreendido por causa disso. A gente não pode falar, nós vamos tirar essa criança da escola porque ela está fazendo isso. Nós não temos esse direito. Pelo contrário, se a criança está na escola, ela tem que ser respeitada no direito dela. A lei está aí para isso, para ser falada. De acordo com Cíntia, medidas serão tomadas para evitar que casos como este se repita com outras mães. Após o ocorrido, eu mandei todos os áudios e prints para a secretária de Educação. Mandei todos os áudios e prints para o Conselho Tutelar. O próprio Conselho Tutelar me orientou a fazer o boletim de ocorrência. Eu fui até a Polícia Militar, fiz o boletim de ocorrência no mesmo dia, na sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, eu fui até a delegacia e representei o boletim de ocorrência, né, e levando em mãos impresso os prints e os áudios para ser anexado. Eu vou fazer publicações sobre, eu vou tentar orientar, como eu sempre tentei orientar quem quiser saber, através desse ato, conscientizar as mães e os profissionais de que a gente precisa aprender a saber das coisas antes de falar. Eu não vou deixar esse caso barato, eu vou levar para frente, porque eu sei que meu filho não é o único que sofreu isso na rede municipal de ensino. A Secretaria Municipal de Educação foi procurada pela equipe de reportagem e, em nota, se posicionou sobre o fato. Abre aspas. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, não compactua com nenhum tipo de discriminação e procura sempre assegurar os direitos de todos os seus alunos. Nas escolas municipais, são ofertados os atendimentos pedagógicos necessários aos alunos, inclusive para que eles apresentem laudos médicos. Todo o caso está sendo apurado e tratado diretamente com os familiares. E por isso, em respeito à privacidade da família e aos demais envolvidos, e entendendo a delicadeza da situação, a Secretaria se manifestará novamente, apenas caso necessário sob a orientação dos órgãos pertinentes, respondeu a Secretaria. O crime de discriminação físico, individual e coletivo pode e deve ser denunciado.